Querido diácono, amados ministros da palavra, da Sagrada Comunhão, extraordinários da Sagrada Comunhão, coroinhas, acólitos, ministros da palavra, amado povo de Deus, hoje estamos mais uma noite aqui, no propósito de celebrarmos mais um dia em preparação a uma festa que a cada ano nós temos a graça e a oportunidade de celebrar, numa forma de buscar sempre alimentar em nós espiritualidade. E sempre a partir de um padroeiro que temos em cada igreja a ele dedicada. Então é como se a cada ano uma trezena, uma novena ou até mesmo um tríduo é uma forma da comunidade, da paróquia, de se retirar. É um retiro que fazemos a cada ano, para revermos como estamos caminhando, como temos buscado viver a nossa vida espiritual, quanto estamos alimentando e fortalecendo nossa espiritualidade, que nada mais é uma busca constante, necessária, de busca de uma intimidade com Deus. Hoje, nós temos, nesta noite, o que durante a trezena vocês estão refletindo. Qual é o tema central mesmo? Santo Antônio, o santo do coração da nossa história. Santo Antônio, o santo do coração de nossa história. E como é interessante pensar cada um tem sua história, participada com outras histórias, contribuída, né? E assim vamos vivendo a nossa vida, compondo a nossa história. E como se fôssemos escrevendo ao longo da nossa vida um livro com páginas, com parágrafos, e onde em cada capítulo vemos coisas maravilhosas, algumas nem tanto, mas durante toda a nossa vida, isso aí vai compor a nossa história e até chegarmos a um ponto final. E nós, nessa nossa vida que vamos compondo cada dia, ela tem que ser buscada, ser vivida de uma forma com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, mas sem deixar faltar a graça constante que vem da parte de Deus. Graça que se renova a todo instante, porque aquele que nos chamou e nos confiou uma missão, é Ele mesmo quem vai nos dar as condições. E aí você vê a importância da espiritualidade. Eu não vou conseguir compor bem a minha história, ou até posso, mas não com aquele fim que é aquele que me criou, que nos criou. Aquele que sonhou a nossa vida, quer levar em plenitude. Então, como estamos hoje? Alimentando essa vida terrena com a nossa espiritualidade. Viveremos e muito bem, muito melhor. Pois a vida não é ilusão. Ela vem da parte de Deus, mas com a certeza de que se apostarmos nela, se vivermos em busca de viver a vida que Deus sonhou para mim, sonhou para cada um de nós, seremos felizes, ainda que nos capítulos de nossa história tenhamos páginas não muito lá agradáveis. E é preciso saber viver. É preciso saber viver. Como diz aquela canção, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E assim vamos perceber que muitas coisas estão diante de nós, que poderão vir até ser alguns obstáculos que nos desafiarão, que provocarão em nós a intenção de superarmos
E aí está a nossa vida, cada dia, que reservamos a graça de Deus. Alguém aqui está na intenção de celebrar essa trezena pedindo uma graça? Sim ou não? Sim? Alguém já alcançou um dia uma graça por intercessão de Santo Antônio? Alguém aqui já se casou por intercessão de Santo Antônio? Hein? Ou alguém aqui está pedindo a Santo Antônio a intercessão para encontrar um marido ou uma esposa? Isso nós chamamos de graça. Ah, eu quero uma graça por intercessão de Santo Antônio. E que graça é essa que você hoje está pedindo? A nossa vida, a todo instante, Deus quer tornar cheia de graça. A nossa vida, desde que fomos batizados, lá nós recebemos a graça santificante. Essa graça que presente em nós já nos habilita para vivermos toda uma vida terrena aspirando, querendo, desejando o céu. É uma graça que Deus comunica a nós no batismo. Mas essa graça, ela precisa ser preservada, conservada, fortalecida. Aí chamamos da graça atual, que nós vamos pedir todos os dias a Deus, através da oração, através da participação da Eucaristia, através da meditação da palavra. É graça que se atualiza, para que não percamos a direção, não desanimemos, para jamais desistirmos daquilo que Deus a nós confiou. E hoje temos o Evangelho, que nos traz a missão que Jesus nos alerta, para vivermos, quanto mais próximos dele, as condições para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Como a comentarista no início falava, né? O sal que dá sabor, a luz que ilumina. Agora vamos lá para a vida de Santo Antônio. A sua vida testemunhada é uma vida luminosa. É uma vida que deu a tantos o sabor. Mas a partir do momento que ele viveu uma vida com duas virtudes, que hoje me dediquei a estudar um pouquinho e fui encontrar na vida de Santo Antônio. Duas virtudes fundamentais para vivermos a nossa vida terrena e com a garantia de sermos bem-sucedidos. Primeira virtude de Santo Antônio. Vocês já ouviram bastante falar de Santo Antônio aqui. Mas essas duas virtudes eu gosto de destacar na vida de Santo Antônio. Primeiro, coerência. A partir do momento que eu, como cristão, busco viver uma vida coerente, vou estar bem. E Santo Antônio viveu a coerência no sentido de ele não somente falava, e olha que falava muito bem, mas tudo quanto ele falava vinha acompanhado do peso do que ele vivia. Então a sua palavra tinha peso. As pessoas se convenciam das palavras porque viam ao mesmo tempo que aquilo que ele falava, ele ao mesmo tempo vivia. Ele falava de pobreza, da importância de estar atento às necessidades dos pobres, mas ele mesmo vivia o espírito de pobreza. Ele falava da caridade, mas ao mesmo tempo vivia essa com generosidade. Agora, quanto temos vivido a coerência na nossa vida? Quanto temos buscado trazer sempre a verdade, sem precisarmos querer convencer alguém, insistindo em querer falar, sabendo que muitas vezes é dispensado as palavras, se buscamos dar o testemunho nas atitudes. E Santo Antônio viveu toda a sua vida nessa coerência. Ele não somente buscava, até mesmo em alguns momentos,
alertar sobre as injustiças para com os pobres, com os necessitados. Ele, ao mesmo tempo, ele vinha e se apresentava no auxílio. Quantos, ao longo de sua vida, ele auxiliou? Quantos endividados recorriam a ele? E estava lá generosamente praticando a caridade que ele tanto pregava. Essa é a virtude que o tornava um ser agradável, um ser querido, um ser que conquistava corações. E outra virtude da coerência, nós vamos ver a eloquência, que é a capacidade de alguém vir convencer a mente e o coração das pessoas. Nós conhecemos Santo Antônio como grande, exímio pregador. E a sua eloquência, a sua capacidade de dar o peso nas suas palavras, fazia com que ele chegasse às pessoas e mostrasse que esta eloquência o levava a ser coerente, porque eloquência que ele alimentava pela busca de aprofundar-se no conhecimento, na leitura das Sagradas Escrituras. Ele alimentava-se. E à medida que buscava o alimento da palavra, era a força que ele tinha para transmiti-la. Ele deixava com que a palavra de Deus trabalhasse toda a sua vida, todo o seu ser. E ele é o grande santo dos sermões. Nós conhecemos o sermão lá dos peixes, né? Tantos já ouviram falar. Para mostrar para nós que na vida não podemos ficar perdendo tempo. Há pessoas que buscam viver de maneira interessada, sem buscar ser interessante. Eu tenho interesse disso. Mas quando a pessoa busca ser interessante, convencida daquilo, entre aspas, do que ela é dotada com a graça de Deus, ela perde o interesse para aquelas coisas pequenas, insignificantes. E se torna uma pessoa interessante. E Santo Antônio foi dessa maneira capaz de viver. Não tinha outro interesse, não buscar ser um homem capaz de vir, através da sua vida, contribuir para que a vida de tantos que ele tinha e encontrava ao longo de sua vida fossem tocadas pela palavra. Não era um interesse para si, mas era o desejo de fazer com que o desejo, a vontade, o querer de Deus que prevalecesse em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Hoje, então, vamos pensar e refletir. Eu quero tantas graças, preciso de tantas graças. Sim, nós precisamos. E até pedimos as intercessões de nossos santos. Sim, precisamos. Mas a devoção verdadeira é aquela que está quando alguém se identifica com o santo, alguém que busca familiaridade e busca conhecer toda a sua vida. Mas o verdadeiro devoto é aquele que busca no santo inspirar-se para também ser santo. Há quem viva uma devoção, né, só para pedir as graças. Santo Antônio me ajuda. Santo Antônio. Então hoje eu vou pensar e te convido também a pensar. Qual é a graça que hoje precisamos para sermos melhores? Quantas graças hoje precisamos para tomarmos conhecimento e consciência de que assim como este nosso padroeiro foi no seu tempo capaz de viver uma vida iluminando a vida de tantos,
uma vida que buscou dar sabor à vida de tantos, também pensamos em nosso tempo, desde nossa juventude até as fases maiores que iremos viver. Então hoje, amados, é um chamado que Deus nos faz, é um convite que Deus nos faz, e aproveitemos essa oportunidade de pensar como, até aqui eu quero parabenizar, o Padre Aloísio, por essa demonstração de carinho, de zelo para com a nossa Matriz Santo Antônio. Ele que vem buscando resgatar tantos patrimônios, não somente materiais e imateriais também, no resgate de histórias que devem nos contagiar, que devem nos levar a viver, hoje pensando a possibilidade sim, de no nosso tempo, em meio a tudo que nos rodeia, tudo que nos acontece, de deixarmos também a graça de Deus nos levar para irmos além. Mas aprendamos com Santo Antônio que a coerência e a eloquência devem caminhar juntas. A eloquência dará peso à coerência, e a coerência fará com que a eloquência vá além. Essa força que levava muitos a se convencerem através de suas palavras, a tomarem consciência, mas depois tomar a decisão. Há quem tenha conhecimento de tantas coisas, mas a incapacidade de trazer como propósito em sua vida. E este nosso amado padroeiro nos ensina que só assim cumpriremos fielmente a nossa missão e participaremos da história de tantas pessoas. Deixaremos marcas de nossa presença na vida de tantos que perpassam, que dura quanto tempo já? Não somente o conhecimento da vida de alguém, mas como essa espiritualmente vem e contribui para nos animar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Deus espera muito de nós. Deus tem um olhar ao mesmo tempo para todos, mas vê cada um particularmente. Estou olhando para todos vocês, mas estou vendo João. Estou olhando para todos vocês, mas estou vendo o Francisco. Assim Deus olha para cada um de nós, vê a nossa história e quer pedir, respeitando a nossa liberdade, o direito de nos tornar mais cheios de graça e de vivermos e sermos felizes. Quero concluir hoje também, nessa tarde, pensando um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio. Na minha passagem aqui nos anos de 2005, já eram nascidos? Não, né? Mas de 2005 a 2011, estava eu aqui como pároco, com apenas 4 anos de ordenado. Tive a minha primeira experiência, de viver um dos momentos assim tão delicados da minha vida familiar, tendo toda aquela preparação, aquela expectativa de vir celebrar a trezena e a festa de Santo Antônio. E no dia de Santo Antônio, no dia 13, pela manhã, a notícia do falecimento do meu pai. Foi um momento, ao mesmo tempo, que estava na expectativa e para celebrar com alegria,
a festa do padroeiro da cidade, da paróquia onde nasci, fui criado, vir sepultar o meu pai. E uma das graças que eu pedi naquele dia foi para que eu tivesse essa força, essa capacidade de estar diante mesmo da dor, de não perder no coração a certeza de que Deus estava presente, para que ao mesmo tempo no sepultamento do meu pai eu pudesse ressuscitar o vigor na minha vida ministerial. E eu recorri neste dia a Santo Antônio, e assim já se passaram anos. Celebrei recentemente os meus 25 anos de ministério. E eu peço sempre a Deus, e peço a ajuda de vocês, a intercessão de vocês, para que sempre rezem pelos padres. Não serei interesseiro de pedir só para mim, mas nós padres, para que tenhamos essa sensibilidade, essa capacidade de sempre estarmos diante da presença de Deus, para que ao mesmo tempo reconheçamos a nossa pequenez e a grandeza deste Deus que caminha conosco. Então assim nós vamos concluir cantando o que certamente Santo Antônio cantaria para nós hoje. Espiritualidade nada mais é de nos colocarmos diante de Deus, sem deixar com que o coração perca esse reconhecimento. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno. E quanto mais eu buscar ter um coração coerente, quanto mais eu for eloquente na minha vida, tanto mais Ele me fortalecerá, tanto mais Ele me tornará capaz de viver e cumprir essa missão o tempo que for, e viver cada instante, cada dia, e buscar dar sabor de eternidade. Pensar que hoje o estar aqui, eu preciso estar aqui, sem ficar à espera, talvez, quem sabe, de uma outra oportunidade. Não. Eu preciso estar presente, me fazer presente. Por isso a coerência é importante e fundamental.
Que eu não precise buscar necessidade de querer retroceder, quando a coerência me faz viver. Saber que não mais poderei voltar no passado e tampouco antecipar o futuro. É a coerência hoje, a eloquência hoje. Então que Santo Antônio interceda por cada um de nós. Que ele possa nos ajudar, nos animar sempre, para dizer que no final de tudo, valeu a pena dar tudo àquele que nos dá tudo, e aquele que merece o tudo e o melhor. Então vamos pedir essa graça, e que essa graça, que tenhamos necessidade sempre em nossos corações, de vivermos a vontade daquele que nos criou. Vamos cantar juntos? Me abandonarei em Ti, Senhor. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor. Em Teu altar, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.